E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam fazendo a correção das atividades. Aquelas pessoas que não estão conseguindo responder, que assistam o vídeo da correção, porque aí responde a sua atividade e quando a gente retornar, as atividades estarão todas respondidas, tá certo? Eu sei que muita gente não está devolvendo a atividade, mas como eu estou sempre pedindo que deixe a atividade respondida no caderno, então não vamos ter problema nenhum, não é? Quando retornarmos, eu verei as atividades datadas no caderno de vocês, tá certo? A gente vai fazer hoje a correção do conhecimento no empirismo que eu passei para vocês na aula passada, certo? E também quero avisar que nas próximas aulas já não vai ser mais um assunto novo. Eu já vou colocar revisão de um ou dois dos assuntos já estudados e vou passar a atividade para vocês na plataforma e vocês deverão responder na própria plataforma, tá certo? E onde eu vou ter acesso e já deixá-las corrigidas para vocês, ok? Então, prestem bem atenção na plataforma. Eu sei que muita gente está acessando, né? Muita gente está na plataforma, então não deixem de fazer as atividades, tá certo? Então, vamos lá para a nossa correção, tá bom? Na primeira questão, foi dito o seguinte: qual filósofo definiu explicitamente pela primeira vez a doutrina do empirismo, né? Então, logo no início, a gente vê o nome desse filósofo inglês, né? Foi John Locke, no século XVII. John Locke, ele argumentava que a nossa mente era uma tábula rasa. O que quer dizer isso? Tábula rasa. Um quadro em branco, que não nascíamos sem nada, né? E à medida que fôssemos tendo as sensações e adquirindo conhecimentos, esse quadro branco seria preenchido de conhecimentos, tá certo? Então, a tábula rasa para ele era isso. Era não termos nada em nossa mente de conhecimento, a não ser depois, quando a partir das sensações, que nós iríamos adquirindo as experiências, e aí sim, esses conhecimentos seriam escritos nesse quadro que estaria em branco. Então, qual foi o filósofo que definiu explicitamente pela primeira vez, né, a doutrina do empirismo? Foi o filósofo inglês John Locke, no século XVII, tá certo? Segunda questão. Segundo Locke, o que é uma tábula rasa? A gente acabou de falar, né? Ele diz que as pessoas, quando nascem sem o saber, né? Nascem sem nada. Como ele diz aqui em cima, ó. Como ele diz aqui, ó. Sobre o qual as pessoas ao nascer o fazem sem saber de absolutamente nada, sem impressão nenhuma, sem conhecimento algum. Então, a tábula rasa para ele era isso. Nascemos sem conhecimento, né? Nascemos sem nada em nossas memórias. Daí em diante, né, é que esse quadro branco será preenchido, que será o conhecimento que nós vamos adquirir posteriormente, tá certo? E para ele, através das sensações, né? E também ele dizia o seguinte, ó, que esse processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido pelas experiências, pelas tentativas e pelos erros. Se a gente não tentar, a gente não vai adquirir experiência, a gente não vai errar, não vai saber onde vai acertar e o que vai precisar ser melhorado, né? Então, ele frisou bem aqui, ó, que esse conhecer do saber e do agir, ele é aprendido pela experiência, pela tentativa e pelo erro. A gente tem mania, às vezes, até de dizer, é pelo erro que se faz o acerto, não? O acerto, ou é errando que se aprende. Então, para Locke, a nossa tábula rasa, né? As nossas memórias só iam ser preenchidas através disso, através do tentar, do agir e do errar. Aí sim, você iria obter conhecimentos para preencher a sua tábula rasa, tá certo? Na questão terceira já, né? Interprete a frase: o homem é a medida de todas as coisas. O que essa frase quis dizer? Em uma parte do texto, ele diz que o conhecimento do homem ele é medido de forma individual, cada um. Ou seja,
Cada pessoa tem a sua maneira, né, de aprender, tem a sua maneira de conhecer, tem a sua maneira de agir. Então, para ele, o conhecimento, esse saber, se dá individualmente, de pessoa para pessoa. Aí, qualquer dúvida, basta que venha aqui, ó. Mostra que o mundo é conhecido de uma forma particular e muito pessoal para cada indivíduo, sendo a experiência o fator mais importante para o conhecimento. Então, ele acabou de dizer aqui, né, que o conhecimento se dá individualmente de pessoas para pessoas. Por isso que às vezes a gente fala que nem todas as pessoas absorvem os conhecimentos da mesma forma. Uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, né? Então, Luke também, com outras palavras, já via dessa maneira, tá certo? O conhecimento de forma individual para cada um, ok? Agora vamos para a quarta questão. O que compreendemos por experiência interna? O que seriam experiências internas, né? Ele chama às vezes de as qualidades secundárias, né? Subjetivas dos fenômenos através da reflexão. E quais seriam essas qualidades internas ou essas experiências internas? Seria o lembrar, né? Que está em nossas memórias, o conhecer, o duvidar, o querer. Então, para ele, essas seriam as memórias internas, né? Que nas nossas memórias é onde a gente deixa guardado tudo aquilo que a gente consegue absorver. Na maioria das vezes, a gente absorve aquilo que nos chama a atenção. Quando é uma coisa que a gente não tem atenção, quando é uma coisa que não nos importa, a gente absorve ela, mas de maneira muito superficial, que não lembra. Mas quando é algo que a gente quer, que assim instiga a nossa curiosidade, isso aí a gente consegue captar mais rápido e deixar em nossas memórias, né? Que aí depois vem as lembranças, né? Vem a dúvida se aquilo era certo ou era errado, o que pode ser acrescentado ou não, tá certo? Então, para ele, essas qualidades secundárias são tudo aquilo que vem através da reflexão, dos nossos conhecimentos, ou seja, lembrar, duvidar, querer, conhecer, são as experiências internas, tá certo? Na quinta questão, ele disse o seguinte: de que forma a experiência externa pode influenciar o desenvolvimento? Olha, gente, sobre essa experiência externa, eu não sei de que forma vocês entenderam, mas a gente costuma ver muito no outro as coisas, né? Por exemplo, a gente tem essa mania de observar o outro, o jeito de andar, o jeito de falar, a maneira que age. E às vezes a gente, olhando o outro acaba se tornando um espelho do que nós somos, né? Por que isso? Porque é olhando o outro, é observando o outro, que a gente tira as nossas conclusões e às vezes a gente vê em que a gente precisa melhorar ou não, ou o que a gente precisa modificar, né? A melhorar já vem com modificar. Então, é através do outro, né, que a gente acaba tendo um espelho que reflete o que nós somos, tá certo? Se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem dar uma lidazinha, gente, aqui em cima, olha. Mas falando com as minhas palavras, olha, deixa eu ver. Isso, é o 5 mesmo. De que forma a experiência externa pode nos influenciar. Entendeu? Então tá aqui, olha. Nos remete a qualidades primárias, objetivas dos fenômenos através das sensações, proporcionando-nos a representação de objetos externos, cores, sabores, os sons, né? Então, o outro, né? Como a gente vê o outro também. Então, tudo que a gente vê, né? A gente tira as nossas conclusões. E são essas conclusões que vão nos fazer refletir do que nós somos, né? E o que nós precisamos melhorar, tá certo? Na sexta questão, eu achei mais uma resposta pessoal. Vejam só. Olha,
Sabendo que o homem é a medida de todas as coisas, isso significa que a ideia que temos dos outros reflete o que somos? Sim, né? É o que eu acabei de falar na questão passada, né? A gente acaba o quê? Como a gente falou na quinta questão, sobre as experiências externas, né? O outro acaba assim, na minha concepção, para mim, o outro acaba sendo sim um espelho, né? Que eu sirva de exemplo, né? O que eu estou fazendo, né? Se é bom, se não é, o que eu devo melhorar. Mas aí, como é uma resposta mais pessoal, né? Vocês vão dar respostas de vocês aí e depois, quando nós retornarmos, eu vou dar uma olhadinha. Até porque todas as atividades a gente vai ter que olhar, né? Quem respondeu ou não. Por isso que a gente está fazendo os vídeos com correções, para que ninguém diga que não respondeu porque não entendeu ou porque não teve uma correção, tá certo? Então, essa número 6, eu já dei a minha opinião, mas é uma resposta pessoal. Vocês vão dar a resposta de vocês, tá certo? A 7ª questão, a qual filósofo pertence à frase "o homem é a medida de todas as coisas"? Embora a gente falou de John Locke, aqui, o filósofo inglês, mas essa frase é de Protágoras. Protágoras era que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no texto, né, onde nós estávamos lendo. Aqui, ó. A ideia de que todos os conhecimentos são provenientes das experiências aparece pela primeira vez, embora muito pouco definida, com os filósofos sofistas, que acreditavam na visão relativa do mundo, sintetizada na frase de Protágoras, né? Então, Protágoras foi o filósofo que disse que o homem é a medida de todas as coisas, né? Bom, gente, conseguimos fazer a nossa correção, tá certo? Não tem mais nenhuma questão, foi apenas até a 7ª. Só relembrando a vocês, tá bom? Façam a correção, deixem as atividades de vocês prontas, né? Algumas atividades, às vezes, vocês devolvem, outras não, mas não tem problema. Por isso que todas as atividades eu estou dizendo que deixem no caderno, porque aí não há necessidade de vocês imprimirem todas essas atividades, é dispendioso. Então, ficando no caderno, basta que fique a atividade datada com as respostas. Por exemplo, essa atividade que foi do dia 3, se não me engano, né? Então, ficou a atividade datada com as suas respostas, não precisa nem copiar as perguntas, mas com as suas respostas, tudo bem, tá bom? A gente vai passar o visto direitinho, não vai ter problema nenhum. Mas como eu já avisei, as próximas atividades agora vocês irão responder na própria plataforma, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer a correção. Quem não conseguiu, volta ao vídeo, tá certo? Faz a correção, ok? E deixa a sua atividade organizada, tá certo? Espero que vocês todos estejam bem, que Deus abençoe todos vocês e que essa pandemia possa passar e que a gente possa retornar logo às nossas atividades, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.